Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Sejam bem-vindos a mais um estudo, vídeo número 188, duração das penas futuras. Vamos falar, estamos aqui no capítulo ainda das penas e gozos futuros. Vamos começar aqui pela questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrada ou subordinada a alguma lei? Ou seja, ele está perguntando aqui, é Deus que diz, olha, você tem que passar por isso, passar por aquilo, ou tem uma lei escrita em algum lugar que diz o que tem que fazer. E ele diz o seguinte, Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis em que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Ou seja, tem leis universais. Não é um capricho de Deus. Você fez o mal, então você vai ter que sofrer com isso, sofrer com aquilo, ficar doente na outra vida, sofrer um acidente, perder um filho. Não é Deus que imputa a culpa. É uma lei universal que poderia se dizer de pesos e medidas que diz assim, olha, o que você infligiu de incompreensão, de sofrimento, você vai ter que passar por situações semelhantes que despertem em você os sentimentos contrários para você entender o porquê não pode infligir aquele sofrimento. Porém, às vezes não precisa passar pelo sofrimento, mas promover o bem de forma que você diminua o sofrimento dos outros. Isso também ajuda. Questão 1004. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado? Muitas pessoas perguntam, Anderson, a obsessão tem que passar por quanto tempo? Onde é que está escrito? É quantos anos? Está acontecendo tal coisa comigo. Quando acaba? Eu acho que eu não mereço. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos? Questão 1004. Sobre o tempo necessário ao seu arrependimento. Então esse é um passo. Tá? Esse é um passo. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo em que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Isso é muito importante. Às vezes o que para você, olha só o que ele fala, sofrimento diminui de natureza. O que para você às vezes é um sofrimento muito grande e outra pessoa acha que não. Por quê? Porque essa pessoa já superou aquilo. Para ela já não atinge mais ela. E aí os sentimentos vão se modificando. Isso chama-se depuração espiritual. Você ir se melhorando. E você vai passando por isso. E às vezes até a dor física, ela vai sendo suplantada por um bom ânimo, por fazer coisas boas, exercitar o bem. Isso vai suplantando. E aqui tem até está assinado a mensagem, a resposta como São Luís. Aí vem a questão 1005. Para o espírito sofredor, o tempo parece tão longo ou menos longo como se estivesse vivo? E a resposta, parece-lhe ainda mais longo. O sono não existe para ele. Não é senão para os espíritos que atingiram um certo grau de depuração, que o tempo se eclipsa, por assim dizer, diante do infinito. Inveja. Quanto mais você se sente sofredor, quanto mais você se sente culpado e não se arrepende, parece que o sofrimento se prolonga. Quanto mais você murmura contra Deus e reclama, por que eu passo sobre isso, eu não mereço, parece que o sofrimento se prolonga. Então você tem que suplantar tudo isso. Questão 1006. A duração dos sofrimentos pode ser eterna? Olha só, isso conecta certos tipos de crença, inferno, coisa do tipo. E ele diz aqui, sem dúvida, se for eternamente mal. Se você for eternamente mal, o seu sofrimento aí é eterno. Quer dizer, se não deva jamais se arrepender nem se melhorar, ele sofrerá eternamente. Mas Deus não criou seres para que sejam perpetuamente devotados ao mal. Deus não criou seres para serem perpetuamente devotados ao mal. Então não existe diabo, não existe demônio, Satanás, Vou até anotar aqui, sobre a questão da crença, que eu faço anotações no meu livro para lembrar quando folheio. Ele não criou senão simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, segundo sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como há crianças mais ou menos precoces, contudo ela vem cedo ou tarde pela irresistível necessidade que o espírito experimenta
de sair de sua inferioridade e ser feliz. A lei que rege a duração das penas é, pois, eminentemente sábia e benevolente, visto que subordina a duração aos esforços. Olha só, a duração depende dos esforços do espírito. Só isso. Ela não lhe tira jamais seu livre-arbítrio. Se dela faz mau uso, suporta-lhe as consequências. Ou seja, você ficará sofrendo tanto tempo quanto você ficar murmurando ou no mal ou sem se arrepender. Então essa coisa que, porque fulano que faz isso tem que passar 40 anos no umbral, tem que ficar... Não existe essas coisas de tempo, gente. Porque o fulano vai ficar 1000 anos sofrendo. Não existe determinação de pena. A questão é, você se arrependeu e quer fazer algo pelo bem. Pronto. É isso. Né? Agora aquele que não quer se arrepender, permanece. Essa mensagem aqui estava assinada como São Luís também. Questão 1007. Há espíritos que jamais se arrependem? Há espíritos nos quais o arrependimento é muito tardio. Demora. Mas pretender que eles não se melhorem jamais seria negar... desculpe, eu li errado aqui. Pretender que eles não se melhorem jamais seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulto. Tá? Então todos se melhoram. Questão 1008. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito e não há as que lhes são impostas por um tempo dado, tá? Ou seja, está perguntando, depende do espírito, o sofrimento, dele sair do sofrimento, ou não? Tem uma determinação que diz, você tem que ficar aqui 10 anos sofrendo. Né? E ele diz aqui, sim, as penas podem ser-lhe impostas por um tempo, mas Deus não quer senão o bem de suas criaturas, acolhe sempre o arrependimento e o desejo de melhorar-se, não é jamais estéril. Veja, quando a gente fala impostas por um tempo, quando você vai encarnar, você encarna para quê? Para justamente, né, buscar recuperar aquilo que você fez de errado. Tá, essa encarnação tem um tempo? Tem. Então essa é a imposição. É ali que está a imposição. Você vai viver 80 anos, 40 anos, 50 anos, 20 anos, e vai ter que fazer tais e tais coisas. E depois você desencarna. Acabou. Né? Suplantou? Maravilha. Não precisa reencarnar para isso. Tá? Fiz tudo errado de novo. Então você vai ter que encarnar de novo e fazer de novo a sua lição. Né? Questão 1009. Segundo o entendimento, as penas impostas não seriam jamais pela eternidade? Tá? Então Kardec diz aqui, se eu entendi direito, então não tem pena eterna. E ele diz aqui, interrogai vosso bom senso, vossa razão. Perguntai-vos se essa condenação perpétua por alguns momentos de erro não seria uma negação da bondade de Deus? Vejam, olha como Kardec, como o Espírito de Verdade atinge a lógica. Espera aí, se existisse pena eterna, então Deus não seria bom. Um Deus que às vezes odeia e não perdoa, né? Seria um Deus humano. E ele diz aqui, que é com efeito, a duração da vida, fosse ela de 100 anos em relação à eternidade? Eternidade, compreendeis bem essa palavra? Sofrimentos, torturas sem fim, sem esperança, por algumas faltas? Você está entendendo? Ele está dizendo o que é eternidade, não é 100 anos, é eternidade. Já pensou um Deus que te condena por uma pena eterna? Eterna não é 1000 anos, não é 100 mil anos, não é 1 milhão de anos, é eterna. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento? Ele está colocando a pulguinha atrás da orelha para você pensar, tá? Que os antigos tenham visto um Senhor do Universo, um Deus terrível, ciumento e vingativo, isso se concebe, os antigos, lá atrás. Na sua ignorância, emprestaram a divindade às paixões dos homens, mas não está aí o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas no lugar das primeiras virtudes. Poderia ele próprio faltar as qualidades das quais faz um dever?
Ou seja, como é que Deus ia dizer para você perdoar 70 vezes 7 se nem ele perdoa? Não faz sentido. Né? Não há contradição em atribuir-lhe bondade infinita e a vingança infinita? Dizeis que, antes de tudo, ele é justo e que o homem não compreende sua justiça. Mas justiça não exclui a bondade. Ele não seria bom se consagrasse penas horríveis perpétuas à maior parte de suas criaturas. Poderia fazer a seus filhos uma obrigação de justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Aliás, não lhes tivesse dado, não é o sublime da justiça unida à bondade fazer depender a duração das penas dos esforços do culpado para se melhorar? Aí está a verdade dessa palavra. A cada um segundo suas obras. Está escrito no Evangelho. Né? E aqui está assinado como mensagem de Santo Agostinho. Então, meus amigos, espero que tenham gostado de mais esse estudo. Vamos continuar agora. O seguinte, para vocês entenderem o estudo. Vamos continuar ainda na questão 1009. E da 1009 em diante vão ter vários textos de vários autores espirituais. Aí não são questões, é dentro da 1009, porém vários textos. E a cada vídeo nós vamos ler alguns textos. E vão ter mais algumas perguntas na frente, tá? Então até o próximo estudo do Livro dos Espíritos.